bem-vindos. Quem vai assistir depois da gravação, um abração, um beijo no coração. Vamos começar a nossa leitura da segunda. O título vai ser Da Vigilância à Paz. Então, a nossa meditaçãozinha vai ser com o tema da vigilância. Vamos fechar os olhos, respirar normalmente. Sem contar, bem relaxado. Vamos fazer algumas respirações, não vou nem contar as respirações, mas vamos estar vigilantes aos pensamentos, mas vigilante no sentido de ser testemunha. Eles vêm, eles vão passar, vão permanecer um pouco e vão passar. Eles vêm, vão permanecer e vão passar. E também chega um momento que eles nem vêm. Aí você está no instante santo. Mas o propósito é você testemunhar. Você não é seus pensamentos, você é a testemunha de seus pensamentos. É como no texto tem aquele título, que é o sonhador do sonho. Então, o testemunho é a mesma coisa. Você é o sonhador do sonho, você não é o sonho. É tipo assim, uma analogia boa. Vão respirando, viu, gente? Vão respirando o que está acontecendo. Então, é como aquela analogia, né, do cinema, né? Você está assistindo um filme que você mesmo está projetando. O filme é todo embaixo da chuva, mas você, a tela, não se molha nem um pingo. Esse é o testemunho do sonho. Você não é o sonho, você é a testemunha. Então, vamos fazer mais as respirações dessa em silêncio, sempre nesse tema. Depois, Ana pode começar normalmente, ou Jane, né, a fazer uma oraçãozinha. Depois, Jane faz a leitura do texto. Então, vamos dar mais umas 5 respirações de silêncio. E Jane começa. Pode começar, Jane. Então, boa noite, muito bem-vindos todos. Somos todos acolhidos por Jesus nesse curso em milagres feito por Ele. Então, nós queremos nos ofertar a Ele, porque esta reunião, acima de tudo, é dele, para Ele conduzir. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis a Ele. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco, que Ele nos acompanha o tempo todo. E seremos curados, teremos nossas mentes curadas, na medida em que permitirmos que Ele vá nos ensinando a curar as mentes.
Jesus, conduz este nosso encontro de hoje. Fala através de nós tudo que cada um de nós precisa aprender e ensinar. Aumenta a nossa confiança em Ti. Gratidão, irmão amado. Gratidão. Então, agora a gente vai passar para a Ana, que vai compartilhar o texto. Bem lembrado. Ok. Tá bom? Tá ótimo. Bom, gente, então boa noite, né, também. E, como já foi dito, né, a gente está aqui no capítulo 7, As Dádivas do Reino, e hoje nossa área de estudo, a sessão de estudo é a 6, da vigilância à paz. Para você é bom dia, né, Ana? Para mim é bom dia. Tudo começando agora. Uhum. Então, gente, como que é esse caminho, né, que ele quer nos mostrar da vigilância à paz? Como é que a gente chega à paz através da vigilância da mente, né? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Embora só possas amar a filiação de Deus... Não, desculpa, gente. Embora só possas amar a filiação como um só, podes percebê-la fragmentada. É impossível, porém, ver alguma coisa em uma parte dela que não atribuas ao todo. É por isso que o ataque nunca é restrito, e é por isso que se tem que abandoná-lo inteiramente. Se não o abandonas inteiramente, não o abandonas em absoluto. Medo e amor fazem ou criam, dependendo de quem os procria ou inspira, se o ego ou o Espírito Santo. Mas irão voltar à mente daquele que pensa e afetarão sua percepção total. Isso inclui o seu conceito de Deus, das criações divinas e das suas próprias. Não apreciará nenhum deles se os considerar com medo, se os considerar incluindo Deus em suas criações com medo. Apreciará todos eles se os considerar com amor. Parágrafo 2. Ana, ficou pequenininho, né? Antes não estava pequenininho. O texto? Nós ficamos do tamanho quase do texto, e o Gustavo eu não estou vendo. Deixa eu descompartilhar e compartilhar outra vez. Espera aí. Tá. O Gustavo acho que saiu, porque eu não estou vendo. Não, deixa eu compartilhar novamente. Não, saiu não, ele está aí. Sou eu que não estou vendo. É engraçado, porque para mim também está aparecendo... É que estava aparecendo, para mim parece 2 Anas e um Gustavo. É verdade. Peraí, deixa eu só fechar. Deixa eu fechar ele e reabrir. Eu saí do computador e fui para o celular. Então foi por isso que não te vi, Gustavo. Então tá, agora entendi. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu aumento ele mais um pouquinho, se dá para aumentar. Não dá para aumentar. Ele está do mesmo tamanho. Ele está do mesmo tamanho do que estava aí. Então, deixa eu compartilhar outra vez. Acho que vai ter que ser assim, gente. Vamos em frente. Peraí que... Eu continuo não vendo o Gustavo, mas tudo bem. Eu estou aqui pequenininho do lado direito de Ana. Eu também estou pequenininho lá direito, não estou te vendo. Agora ele não está aparecendo para compartilhar. Ai, meu Deus do céu. Para compartilhar. Escolha o que compartilhar com... E esse computador que você está tem uma imagem ótima. Não, é o mesmo meu. Eu trouxe... Você levou? Por causa dessa questão de compartilhar o texto. Peraí, gente. Eu estou vendo Jane grande. Eu grande? É. Nossa, eu estou vendo a Você e Ana Ana grande. estão
estão tomando a tela toda e eu estou Ele pequenininho. não está Eu me nem estou deixando te compartilhar vendo. agora. Ah, tá. Agora eu estou vendo vocês dois grandes e eu pequeno. Pronto. Pois Tá é, mas bom. agora ele não está aparecendo. Eu não... Ah, por que que eu fui falar, né, Ana? Ah, peraí. Não, agora peraí. Pô, a gente vai ter que suportar isso, porque... Agora tá, agora tá. Agora melhorou. Já tá, Ana. Tá ótimo. Tá Tá ótimo. bom? Tá. Eu estou vendo nós três pequenininhos Então agora e está o como... texto de boa. Pronto. Tá, Que ótimo. Então, tá os Já. três médios e o texto maiorzinho. É, graças a Deus. Então, quer que repita o bora. parágrafo primeiro? Acho que tá. Sim, Vou repetir, né? Que aí começa tudo e dá um ritmo vai. legal. Então vamos lá. Parágrafo primeiro. Embora só possas amar a filiação como um só, podes percebê-la fragmentada. É impossível, porém, ver alguma coisa em uma parte dela que não atribuas ao todo. É por isso que o ataque nunca é restrito, e é por isso que se tem que abandoná-lo inteiramente. Se não o abandonas inteiramente, não o abandonas em absoluto. Medo e amor fazem ou criam, dependendo de quem os procria ou inspira, se o ego ou o Espírito Santo. Mas irão voltar à mente daquele que pensa e afetarão sua percepção total. Isso inclui o seu conceito de Deus, das criações divinas e das suas próprias. Não apreciará nenhum deles, nem inclusive Deus, se os considerar com medo. Apreciará todos eles, se os considerar com amor. Vamos lá no 2. Parágrafo 2. A mente que aceita o ataque não pode amar. Isso é assim porque ela acredita que pode destruir o amor e, portanto, não compreende o que é o amor. Se não compreende o que é o amor, não pode se perceber amorosa. Isso faz perder a consciência do que é, induz a sentimentos de irrealidade e resulta em profunda confusão. O teu pensamento tem feito isso por causa do poder que ele tem, mas o teu pensamento também é capaz de salvar-te disso, porque esse poder não é feito por ti. A tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que o pensamento tem, né, que a mente tem. Se não acreditas que podes fazer isso, negaste o poder do teu pensamento e assim o tornaste impotente em tua crença. Então vamos voltar lá no 1. Para os comentários, né? Porque a gente acha que quando a gente ataca ou ama, a gente faz de uma forma individualizada, né? Mas na realidade a gente esquece que a mente é uma só, a filiação tem uma mente só, né? E quando a gente ataca, o ego tenta fazer com que a gente veja fragmentada. E o que a gente não, às vezes, esquece é que se a gente ataca, aquilo volta para a gente, para a mente. A nossa mente se sente destituída de Deus. Esse que é o grande problema de a gente se permitir ainda atacar. E se a gente, por acaso, se identifica com o medo, a gente também se sente destituído de Deus. Então, é até inteligente a gente amar, né? Porque aí a gente sabe que vai sentir isso, que volta o amor, né? Não tem como não ir para todas as mentes. E aí a gente consegue sentir Deus e consegue escutar a voz do Espírito Santo, né? A gente não parece que seja tão que a todo momento é a totalidade que está funcionando, né? Não parece que seja assim. O ego tenta fazer com que seja dividido, cada um tem sua vida, cada um tem seu pensamento, cada um tem uma escolha, mas não é isso, não. Né? E quando nós escolhemos separados, é muito legal que Jesus fala, porque quando a gente escolhe separado, ou seja, quando a gente resolve julgar ou fazer por conta própria,
a gente está escolhendo de uma forma a se sentir totalmente separada de todos os irmãos e de Deus. Quando a gente, toda vez, é como se fosse um ataque a Deus. Então, daí dá para entender que o mundo, da forma que a gente tem visto até aqui, né, milhares e milhares de anos, é um mundo que já está exausto, como diz Jesus, de tanto ataque que a gente já jogou nele, porque ele é neutro, né, igual ao corpo. Então, acho que o que nos resta fazer e que é sábio é constantemente entregar os nossos corpos, né, ao Espírito Santo, porque a gente vai parar de precisar vigiar os pensamentos, né? Aí a gente já fica na paz. Eu dei uma resumida aí, mas é isso que eu sinto, que eu entendo, né? Sim. Ele fala aqui, né, se a gente aceita o ataque, na verdade a gente está se opondo ao amor, né? O amor não tem opostos, mas o ego tem opostos. Então, se a gente aceita o ataque, a gente está se opondo ao amor. Então, a gente não compreende o amor. Porque compreender, como ele fala em alguns trechos aqui desse capítulo, é se identificar. Então, se eu não compreendo o amor, eu não estou me identificando com o amor, né? Porque eu estou em oposição a ele quando eu estou do ponto de vista do ego. Isso aí faz perder a consciência do que eu sou. Então, aí é que está a divisão da mente, né? Ao me opor ao amor, eu perco a consciência do que eu sou, porque eu sou por amor como eu fui criado por Deus, né? O amor que me criou como ele mesmo. Então, se eu me oponho a ele, eu perco a consciência do que eu sou. E aí, isso aí traz uma confusão de identidade na mente, porque ela se vê a parte perdida, né? E aí, o que ele fala aqui mais embaixo. Então, a mente ela é capaz de fazer isso, de produzir essa confusão. Mas essa mesma mente, ela pode te salvar disso, né? Porque essa mente foi criada por Deus. Então, ao mesmo tempo que ela pode gerar confusão, né? Quando o ego assume a dianteira, mas se eu me lembrar, né, que eu não sou o ego, então essa mente ela pode me salvar dessa confusão de identidade, escolhendo novamente, né? Então ele fala, a tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que a mente tem. Ele fala que a mente é o mais extraordinário poder jamais criado, né? Jamais criado, né? Então, esse poder, embora a gente não acredite nesse poder da mente, né? A gente não tem a dimensão do que seja esse poder, mas a gente é capaz de dirigir nossa mente face a esse poder que a mente tem. Mas ele fala que esse poder é imenso porque não vem de nós, não foi feito por nós. É isso, é criado por Deus. A mente é criada por Deus, é uma única mente, né, que foi criada por Deus, e ele, ao criar a mente, ele estendeu todo o seu poder a esse filho, né? Ao estender essa mente, ele estendeu o seu poder para que o filho tenha o poder que o pai tem. Acho que faz umas duas lições. Faz umas 2 lições atrás que ele fala, meu pai dá todo o poder a mim. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Meu pai dá todo o poder a mim, ele fala. O ego é o cara mais dissimulado do mundo. Ele diz para você, você não está vendo que o mundo está lhe atacando? Você vai ficar sem responder? E aí começa a alucinação do mundo. E eu estou tentando ver aqui. É isso mesmo. Assim, a mente aceita a provocação, né? Às vezes eu tinha medo de dormir só para não ter que acordar para o mundo, que o mundo ia me atacar. Então você já tinha quase que uma insônia com medo de acordar. E na realidade são os nossos pensamentos, né? Ó, na lição 320, que foi de ontem, ele fala, meu pai dá todo o poder a mim. O Filho de Deus é sem limites. Não há limites para a sua força.
Isso somos nós, né? Para a sua paz, a sua alegria e para nenhum atributo que o Pai lhe tenha dado na sua criação. Aí ele fala na oração: a tua vontade pode fazer todas as coisas em mim. A vontade do Pai pode fazer todas as coisas em nós. E depois estender-se também ao mundo inteiro através de nós. Nada limita a tua vontade. Então, por que a gente ainda insiste em achar que tem problemas é limitado a isso, né? Porque a vontade dele é feita através de nós, em nós e através de nós. O tempo todo. E você perde a noção da unidade, né? Como diz aqui na primeira frase, né? Embora só possas amar a filiação como um só, podes percebê-la fragmentada. E é o que a gente faz, todo mundo é um fragmento. Todo mundo é um fragmento, como logo nos primeiros exercícios, né? Um dedo é igual a uma caneta, uma flor é igual a uma maçã. Tudo é diferente. Nada está unido. Isso é o mundo do ego. Eu, ontem tive uma experiência de, não sei se seria de unicidade, mas eu tive uma experiência que eu sei que foi do Espírito Santo. Eu fui até o hospital, que eu estava com uma dor, fazia acho que uns 15 anos que eu não ia, e espero que seja a última. E eu estava com uma dor, foi por causa de musculação, sei lá, alguma coisa assim, doía muito. Aí eu fui para tirar um raio-x, aí cheguei lá, eu não gosto, né? Estava eu e Roberta, e eu fiquei assim: Jesus, eu quero sair daqui, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí, de repente, eu olhei, e eu perguntava: mas o que eu estou fazendo aqui, né? Eu conheço a verdade, eu sei que não tem o porquê estar aqui. E aí eu olhei assim e comecei a ver, primeiro uma moça, depois uma senhora, e eu fui sentindo que elas estavam tristes, né? Acreditando na separação, na dor. E aí eu tive uma experiência de lembrar o Filho de Deus em cada uma daquelas pessoas, né? Que aí eu entendi que eu estava lá para isso. Aí fui chamada, tirei raio-x, tudo, a médica falou: você não tem absolutamente nada. Eu falei: mas você não tem nada. E eu entendi que, às vezes, né, a gente não entende essa, como ele fala aqui, como a gente vê essa fragmentação, e porque a gente porque a gente entra em conflito, a gente já sabe que não é isso. Mas muitas vezes, se a gente der essa fragmentação, como a Ana até contou sobre o voo, né? Se a gente der essa resistência, né, de algo que parece que vai nos perturbar, der ao Espírito Santo e somente para ele muda. Ele muda a situação fragmentada numa situação de união da filiação. Então, realmente, imagina, né? Quantos anos que não ia no hospital, nem entrava, nada. E por causa de uma dor forte, depois já tá, já tá passando, né? Graças a Deus. Era muscular, enfim. Tinha que ter alguma explicação para alguma coisa, mas não acharam explicação. E aí eu senti realmente que muitos irmãos, né, estavam lá se sentindo separados, assim como eu cheguei a me sentir, e que Jesus queria que eu visse em cada um o Filho de Deus. Então, ele realmente, em qualquer situação, Jesus aproveita, né, e trabalha através de nós para a unificação. Embora a gente, como ele fala, embora possas amar a filiação como um só, ainda podes percebê-la fragmentada. Mas Jesus, ele vai, mostra a união. Eu fiquei bem feliz depois, né, por essa experiência. Tem que estar vigilante. É. É isso que ele está dizendo aqui, né? E é quase uma extensão do capítulo anterior, o 6, as lições do Espírito Santo, a terceira lição a ser do Dos Espírito seis, Santo, né?
Ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Do seu reino, abri nele. Abri nele direto. E é essa vigilância que a Gustavo. gente vai ler hoje aqui. E é foi essa conotação que eu quis dar na meditaçãozinha que eu fiz inicial. É essa vigilância que você não é. E é o que ele fala aqui no 2, né? O Se sono, aceitas né? o Você atalho, não é o estado de vigília. Não, nós não somos. Né? Você é quem testemunha o estado de vigília. E o estado de Observador. vigília engendra resposta, engendra luta. É a trama do ego, né? É o drama, é o campo de batalha. sim. Por isso que a gente realmente precisa entregar para ele, né? Precisa entregar porque ele usa tudo, né? E é Imagina, lembrar de, sim. Fala, Jean. não, eu estou falando isso porque eu percebi que era uma lição do Espírito Santo, porque eu estava tomando um café na Copenhague com a minha amiga quando deu uma dor violenta. E eu jamais imaginaria que ia para o hospital, porque eu sou totalmente avessa a médico, hospital, qualquer coisa, o máximo homeopatia. E realmente eu tinha que estar lá, naquele lugar. Tinha um propósito, né? Tinha um propósito. Tinha. De outra forma eu não iria, né? Uhum. Era uma missão ali a ser realizada. E a dor física é fogo, hein? Ah, nossa. São as armadilhas do ego, mas ali, na verdade, foi Se ele formou uma armadilha, Jesus aproveitou muito bem, né, essa armadilha. Exato, você falou tudo. Se ele Distribuir formou. bênçãos. Exato. E tanto que eu passei um dia hoje relaxando, que é coisa muito rara de eu fazer, porque eu, né, sou proativa, não paro, e eu percebi que tinha que parar e ficar meditando, estudando, tomando chazinho, acalmar, serenar. Da vigilância à paz. É, Então, gente, vamos lá para o 3, né? bora. Aí ele fala: a engenhosidade do ego para se preservar é enorme, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Isso significa que o ego ataca aquilo que o está preservando, o que necessariamente resulta em extrema ansiedade. É por essa razão que o ego nunca reconhece o que está fazendo. É perfeitamente lógico, mas claramente insano. O ego suga da única fonte que é totalmente inimiga da sua existência para a sua existência. Com medo de perceber o poder dessa fonte, é forçado a depreciá-lo. Isso ameaça sua própria existência, um estado que acha intolerável. Permanecendo lógico, mas ainda insano, o ego resolve esse dilema completamente insano de uma maneira completamente insana. Ele não percebe a própria existência como ameaçada, projetando a ameaça sobre ti e percebendo o que tu és como não existente. Isso assegura a continuação do ego se ficares do seu lado, garantindo que não conhecerás a tua própria segurança. Você não acha esse grande já para a gente comentar? Podemos comentar. Aqui ele fala do ego, dessa engenhosidade do ego, né? E é interessante que ele fala, 2 vezes ele afirma que o ego é lógico, ele é perfeitamente lógico. Então, assim, mesmo no caos, mas o caos dele tem uma intenção, né? Porque o ego que ele quer se perpetuar. Então, tudo que ele faz é em função dessa perpetuação. Então, ele usa, assim, ele é, de alguma forma, ele é estruturado de forma a servir à perpetuação, porque ele não quer ser dissipado. E você vê que ele Então, nega a mente do Filho de Deus. A mente que faz, ele a nega, ele usa a mente e, ao mesmo tempo, ele nega essa mente, porque a mente pode dissipá-lo. Né? Então, E é a nossa mente de Filho de Deus, né? Foi o Filho de Deus que inventou o ego, né? Só que ele não quer olhar que é o Filho de Deus. E nós não queremos olhar que somos o Filho de Deus. E o ego vai se preservando. Nós, que eu digo egos.
Sim. Então, como ele não quer se reconhecer como filho de Deus, ele se sente ameaçado, né, por essa identidade verdadeira, e aí ele projeta essa ameaça para fora, né, sobre esse filho de Deus, mas percebendo esse filho de Deus como se ele não existisse. Então ele nega o Cristo, né? Ele ignora, ele nega né? a identidade verdadeira e bota no lugar dela uma outra identidade que ele inventa e aceita e reconhece como verdadeira para ele, né? Então ele nega a identidade verdadeira, cria uma segunda identidade e afirma que essa é a identidade verdadeira e nos faz acreditar nisso, né? Então a gente é treinadinho o tempo todo para acreditar que a gente é esse corpo, né, psique aqui no mundo, né, o fragmento aqui no mundo, e que uma identidade verdadeira é algo muito abstrato para a gente. E a gente tem a evidência de que nós somos aqui esse corpo-mente, né, que está aqui no mundo. Então, e na realidade, o que é abstrato mesmo, por incrível que pareça, é o corpo, é a ideia do corpo. Porque a gente não é isso de jeito nenhum. Não pode. A gente tem que aceitar que a abstração está aí, a gente tem que fazer uma inversão na nossa mente, aí que está o milagre do Espírito Santo, né? Esses dois parágrafos, esse que a gente leu, e o quarto, demonstra. Eu anoto tudo aqui no meu livro, é todo riscado, que eu mal consigo ler, né? Mas esses dois tá em branco, eu não risquei nada. Olha! Porque é perversidade pura do ego. Está toda aqui a perversidade do ego. O cara, ele está peitando Deus. Imagine o medo que envolve isso, né? Exato. Ele sabe que é o poder de Deus. Ódio, o medo. E esse cara que está peitando Deus, somos nós, como filhos de Deus, esquecidos, né? Nós, parênteses, mas nós, né? A gente ainda chama de eu. E eu. Gente, é lembrar que isso é só um pensamento. É eu, isso é eu, aquilo é eu, isso é... O que, Ana, que tu falou? Isso é só um pensamento, não é o ego não é uma entidade, é um pensamento na mente. Por isso que Jesus fala, a salvação é simples, porque é só a gente desfazer esse pensamento, e lógico, com o Espírito Santo, que a gente não sabe fazer isso sozinho. Mas é apenas um pensamento que a gente investe toda a nossa crença nele, praticamente toda. Sim, e acredita, né? Como a única verdade. Não, eu tenho certeza que eu sou um corpo. Quando você fala para alguém, quando você pensa em falar com alguém que o corpo não é real, a pessoa quase que avança em você, porque ela fica tão indignada, né, de ouvir isso, ela acha um absurdo, até porque ela acha que o corpo foi criado por Deus. Né? Então, eles acham que é uma blasfêmia falar que o corpo não é real, porque o corpo é uma criação de Deus na mente da maioria das pessoas. Mas, Ana, não precisa ir muito longe, mesmo com toda a experiência que a gente tem, com toda essa bagagem, todos esses anos, mesmo com revelação, vai tentar dizer para mim ontem que eu não estava sentindo nada. Tudo que eu queria é ficar livre daquilo. Né? São os truques que ele usa, né? Que a mente usa para te fazer acreditar. Exato, exato. Até chegar no ponto em que eu escutei a vontade do Espírito Santo, do que eu estava fazendo aí sim, e depois já voltei tranquila e tal. Aí teve significado para você, né? Até então não tinha significado nenhum aquela dor, né? Mas depois, quando você percebeu, né, que você estava ali para um propósito de bênção, né? Aí já muda, a coisa muda já para a gente. Né? Exato, é por isso que a gente tem que estar vigilante. Porque se a gente só tem que estar vigilante se não estiver na paz. Se estiver na paz, não tem que vigiar nada. Claro. Eu escrevi aqui em cima do título da Vigilância e a Paz, eu escrevi assim em cima: ser vigilante, que o estado de vigília é falso. Isso aí. Não confunda vigília com vigilância nesse caso aqui. Exatamente. A vigília aqui, no caso, é o ego, né? O sonho. E a vigilância é você ficar esperto para não se render ao sonho, achando que o sonho é real.
São esses dois parágrafos aqui, malucos, raivosos. Deixa eu ler o quarto, então, Gustavo, que você está É. deixando curiosidade em relação a esse quarto parágrafo. Vamos lá. Continua o terceiro, é a mesma história, mas vamos lá. Vamos lá, parágrafo 4. O ego não pode se dar ao luxo de conhecer coisa alguma. O conhecimento é total e o ego não acredita em totalidade. Essa descrença é a sua origem, e apesar do ego não te amar, ele é fiel aos próprios antecedentes, gerando como foi gerado. A mente sempre reproduz do modo como foi produzida. Produzido pelo medo, o ego reproduz o medo. Essa é a aliança do ego, e essa aliança faz com que ele seja traiçoeiro para com o amor, que tu és amor. O amor é o teu poder, que o ego tem que negar. Ele também tem que negar tudo que esse poder te dá, porque esse poder te dá tudo. Ninguém que tenha tudo quer o ego. Seu próprio autor, que é a mente, né? Então, não quer. A rejeição é, portanto, a única decisão que o ego poderia encontrar se a mente que o fez conhecesse a si mesma. E se ela reconhecesse qualquer parte da filiação, conheceria a si mesma. É o que ele fala. Quantas pessoas precisam para salvar, né? O mundo? Basta um. Basta um. Isso aí. Se você reconhecer qualquer parte da filiação, você vai conhecer a si mesmo. Você vê que o ego fala, né? Jesus fala que o ego ele pode se dar ao luxo de conhecer coisa alguma, de não conhecer coisa alguma, mas ele aceita ser preservado e aceita, ele é fiel aos seus antecedentes, ou seja, ele quer ser preservado, né? É uma não, coisa não é só que ele aceita, não, ele faz de tudo para ser preservado, ele preservado, não quer ser dissipado. ele aceita seus antecedentes como se a gente fosse passando de geração para geração, de geração para geração, se tivesse um DNA familiar, como se tivesse, como é que fala? Isso é genético. Nossa. Mas esse antecedente dele é o medo. Então, ele aceita seus próprios antecedentes porque ele aceita o medo que o gerou. E aí ele gera medo, que ele produz, ele reproduz conforme foi produzido. E ele é um efeito do medo na mente, né, o ego. Medo e culpa é o feijão com arroz do ego. É a projeção da culpa e do medo na mente. Então ele vive reproduzindo essa culpa e esse medo, que é a forma dele se alimentar e se perpetuar. E aí ele nos usa, né, ele inventou o corpo, né, para ser o aliado dele nisso, e usa, né, o corpo-mente, né, esses indivíduos, os fragmentos, né, que ele inventou, para trabalhar para ele. Né? Então, por isso a gente tem que estar vigilante, para não ficar trabalhando para o ego. Porque no cochilo a gente trabalha para ele o tempo todo. Pensador. Bom, vamos lá para o 5, então, se não me engano. Então, parágrafo 5. O ego, portanto, se opõe a toda apreciação, a todo reconhecimento, a toda percepção sã e a todo conhecimento. Percebe a ameaça dessas coisas como total, porque sente que todos os compromissos que a mente faz são totais. Forçado, então, a se desprender de ti, filho de Deus, está disposto a se ligar a qualquer outra coisa, mas não há nenhuma outra coisa. Então, a mente pode inventar ilusões e, se o fizer, vai acreditar nelas, porque é assim que as fez. Olha a origem das ilusões, né? Pois é, o ego não reconhece, ele não reconhece o Filho de Deus, né? Ele não aprecia, ele não conhece, mas como ele não consegue reconhecer o Filho de Deus perfeito, ele inventa ilusões que é para a gente poder acreditar ao contrário do que a gente é, porque ele não reconhece. Sério, quanto mais eu leio essas partes do curso, mais eu fico assim, eu não posso ficar indignada, porque eu mesmo sou filho de Deus, eu não inventei isso,
mas mais eu vejo a insanidade de ter a gente, como filho de Deus, ter um dia pensado assim, né? Por isso que Jesus fala, paz é tão tolice, isso é uma tolice, né? O Pai não permitiu que isso continuasse, né? Só uma crença que está mantendo isso, uma crença na nossa mente que está mantendo isso. Então tem que ser vigilante, tem que Tem que ser vigilante a paz, tem que ser da E ele, vigilância. ele se desprendeu dessa identidade verdadeira, inventou a identidade falsa e estamos aqui, né? No Queria que o mundo Pai dos não enredos da tivesse identidade falsa. permitido. Eu queria que o Espírito Santo não permitisse. Embora Mas tenha o uma Espírito Santo ele parte. é gentil, menina. Então, Ele porque fala, Deus não. Deu Fala, Jean. livre-arbítrio. Não, é que Deus, desculpa, Tem uma Deus, parte do curso que Jesus disse que ele, nessa parte, não interfere. não Não interfere. interfere, porque se ele interferir, ele vai tomar como É, real. Se ele vai lá desmentir uma ilusão do filho, ele vai estar reconhecendo que aquela ilusão existe. Então, por isso que ele não interfere. e o Ele filho deixa. abestado não vai se desenvolver. Aí ele dá condição para que o filho reveja isso, ele acorde do sonho, que é o É, Espírito Santo, né? não, Então, é a única forma da gente voltar a lembrar é através do Espírito Santo. é do E Espírito Santo. totalmente através do Espírito Santo. Todos nós vamos fazer essa caminhada. Todos, absolutamente Não, Não todos. tem para onde. Não tem então, para aqui, onde. vamos ler o 6, que ele está falando exatamente isso. Isso, Então, ele fala isso. assim: ó, o Espírito Santo desfaz ilusões sem atacá-las, porque não pode absolutamente percebê-las. Ele não vê, Portanto, elas não existem para ele. Ele exato. Ele resolve o cura conflito, justamente porque não vê. não vê. Ele resolve o conflito aparente que elas engendram, percebendo o conflito como sem significado. Conflito Eu já aparente. disse, aí Jesus fala, eu já disse que o Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é, e ele é sem significado. O Espírito Santo não quer que tu compreendas o conflito. Ele quer que reconheças que porque o conflito não tem significado, ele é incompreensível. Como eu já disse, a compreensão traz apreciação e a apreciação traz amor. Nada mais pode ser compreendido porque nada mais é real e, portanto, nada mais tem significado. Exato. É o fundamento do perdão. O perdão é ver que nada aconteceu, que ninguém fez nada. É isso. Exatamente aí que ele fala. O Espírito Santo não vê nenhum tipo de ilusões. Ele não vê. Ele desfaz sabendo que elas não são reais. E a nossa saída é lembrar que as ilusões não são reais. Por isso que ele fala, é compreendendo que a gente vai apreciar. E apreciar, né? Quando a gente aprecia, porque eu acho que apreciar tem a ver com amor. Porque a gente ama. Exato. Então tem que compreender, questionar e pedir a Jesus e compreender, não aceitar as coisas como elas são. Nós não temos que aceitar, não somos obrigados a aceitar nada que o ego nos traga, nem mesmo E uma aí, dor. e é Isso isso. é ser vigilante, né? É não procurar Isso é compreender as coisas vigilante. do ego, porque se a gente procurar compreender, a gente pode apreciá-las. Porque a gente sempre vai buscar uma Isso, justificativa para estar na ilusão. é, Então, compreender, no final, vira uma cilada. Então, ele fala, o ego ele é incompreensível, não queira compreender. Apenas perceba que aquilo não tem significado, porque não é real, não vem de Deus. Se não vem de Deus, não é real. ele Hoje eu fala, entrei, hoje eu fala, entrei no elevador com o cara, eu senti que o cara estava meio carregado, né? E ele estava emitindo essa vibração pesada. Não falamos em nada, fomos até o 15º andar, não falamos nada, mas sentindo. E eu, ou você assimila o ego dele, ou você fica neutro. perdoa, né? Então fica aquele relacionamento silencioso, mas quase palpável. Né? É em conexão, né? Impressionante. É ser vigilante.
Porque é sempre a partir suspender de o nós. julgamento, né? Suspender o julgamento, ficar sempre a vigilante partir de nós, é sempre o que... Porque, então, é essa percepção que eu tive ontem no hospital, que eu olhei e eu falei, Jane, cada uma dessas pessoas é você. Você está pensando. Então, olha o Filho de Deus, né? Entenda que é o Filho de Deus. Você está projetando a dor, mas olha aí, olha o Filho de Deus. É isso. Alguém está encenando aquilo, né? Alguém está encenando aquilo para mim. Para mim. Que tudo que eu estou vendo, né? Está na minha mente. Se eu estou vendo cenas e sons felizes de amor, eu estou pensando nisso, no amor, né? Mas que Jesus podia acabar com esse livre-arbítrio, podia acabar mesmo o mais rápido possível. Mas ele fez esse curso justamente para acabar com isso. É a forma que ele trouxe para nós. Esse curso ele é tido como a segunda vinda, né? Ele fala no livro isso, o curso é a segunda vinda. Fala. Que a primeira foi quando ele esteve tentando salvar o mundo, não deu certo. Uma minoria. Não, deu, né? A gente está aqui... A primeira vinda ele veio. A primeira vinda ele veio como Jesus, a segunda ele veio como Cristo. E é para todo mundo. Cristo é para todo mundo. Porque todo mundo é Cristo. Exato. Muito, muito, muito bem explicado, exato. Eu sempre digo, na segunda vinda, Cristo veio de turma. Bom, gente, então vamos lá para o 7. Aqui ele fala assim, ó, se mantiveres em mente o que o Espírito Santo te oferece, não pode ser vigilante a favor de coisa alguma, a não ser de Deus e do seu reino. A única razão pela qual podes achar isso difícil de aceitar é que podes ainda pensar que existe algo mais. A crença não requer vigilância, a não ser que seja conflitada. Se é conflitada, existem componentes conflitantes dentro dela que conduziram a um estado de guerra, e a vigilância, então, veio a ser essencial. A vigilância não tem lugar na paz. Ela é necessária contra crenças que não são verdadeiras, e nunca o Espírito Santo teria apelado para isso, né, para a vigilância, se não tivesses acreditado no que não é verdadeiro. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeira para ti. Quando acreditas no que Deus não conhece, o teu pensamento parece contradizer o de Deus, e isso faz com que pareça que estás atacando Deus. Deixa eu ler o 8, que aí a gente... Aí no 8 ele fala, enfatizei repetidamente que o ego acredita que pode atacar a Deus e tenta persuadir-te de que é isso que tens feito. Se a mente não pode atacar, o ego parte de maneira perfeitamente lógica para acreditar que tens que ser um corpo. Por não ver-te como és, ele pode se ver como quer ser. Ciente da própria fraqueza, o ego quer a tua aliança, mas não como tu realmente és, e sim como o que ele quer que sejas, né? O ego, portanto, quer engajar a tua mente no seu próprio sistema delusório, pois, de outro modo, a luz da tua compreensão o dissiparia. Ele não quer nenhuma parte da verdade, porque o ego em si mesmo não é verdadeiro. Se a verdade é total, o não verdadeiro não pode existir. O compromisso com uma coisa ou outra tem que ser total. O compromisso com a verdade ou com o não verdadeiro tem que ser total. Elas não podem coexistir na tua mente sem dividir a tua mente. Se não podem coexistir em paz, e se tu queres a paz, tens que desistir da ideia de conflito inteiramente e para todo sempre. Isso requer vigilância só enquanto tu não reconheces o que é verdadeiro. Enquanto acreditares que dois sistemas de pensamento totalmente contraditórios compartilham a verdade, a tua necessidade de vigilância é evidente. Então, aqui no 7 e no 8, ele vem justificar por que a vigilância é essencial, né? Ela é fundamental. Né? Enquanto egos, né? Enquanto a gente acreditar que é o ego. Enquanto a gente não está na paz de Deus. Né? Se a gente estiver em paz, não precisa ser vigilante. Mas se não estamos em paz,
A gente tem que ser vigilante. É como o milagre, né? No céu não precisa de milagre. Sim. A mesma coisa, né? Não precisa de vigilância na paz. Se a gente não tivesse tido pensamento não verdadeiro, a gente não estaria aqui, né? Precisamos ficar vigiando a mente. Mas como pensamos o que não é verdadeiro e aceitamos como real, a gente dividiu a mente, né? Entre aspas, né? Através de um pensamento separado, e estamos aqui agora no exercício de desfazer isso, né? Orientados pelo Espírito Santo. Para isso, Jesus frisa assim 500 mil vezes: ser vigilante. Tanto é que tem a terceira lição do Espírito Santo, como já foi comentado, né? Ser vigilante somente a favor de Deus e do seu reino. Porque lembrando que nós somos vigilantes a favor do ego o dia inteirinho, quase que as 24 horas do dia. Então, ele está chamando a gente para, ao invés de ceder ao engajamento do ego, como ele fala aqui, o ego quer engajar a nossa mente para o seu próprio sistema de pensamento, no seu próprio sistema de pensamento, vamos nos engajar com o Espírito Santo, no sistema de pensamento do Espírito Santo, para que a gente consiga ser vigilante, orientados por ele. E isso muda nosso comportamento. Embora Jesus não trabalhe com o nosso comportamento, nós, como egos, porque é através dos corpos e através de egos que nós vamos reconhecer, estamos reconhecendo Deus, porque é através, né? A gente usa o corpo, né? Mas a gente, conforme a gente vai dando ao Espírito Santo, a gente vai mudando o comportamento. Não porque seja necessário qualquer mudança aqui na forma, mas eu acho que a gente vai se É natural, né? É um efeito, né? É o efeito do relacionamento. O comportamento ele é um efeito. A gente vai não se importando muito também com o mundo. Isso. A gente vai soltando as coisas que não têm significado. A gente vai soltando. Você quer sentir a tranquilidade. Tanto é que Jesus tem um exercício que ele fala que a gente pode mandar para qualquer irmão, né? Irmão, eu te ofereço quietude. Irmão, eu te ofereço paz da mente. Quer dizer, ele não fala, né? Oba-oba, vamos não sei o quê, diversão, bastante exercício, saúde, alimentação boa, ele não fala nada disso. Né? Dançar, embora a gente possa fazer qualquer coisa. Né? O corpo somente, é só exatamente. Então, eu falo, irmão, eu te ofereço quietude, da minha mente à tua, e ela volta. E com certeza é tudo que a gente mais quer, né? A quietude, a paz da mente. Então, inevitavelmente, a nossa projeção, que é o nosso comportamento, ela muda, né? Porque aí ela começa a ter uma necessidade mais de extensão do Espírito Santo do que de projeção. Porque a projeção começa a incomodar muito, né? A gente se ilude e tal, legal. E aí, quando a gente está nessa projeção, a gente vai entregando para o Espírito Santo, é engraçado, ele vai trazendo as lições felizes, né? Sim, os sonhos felizes, né? Eles vão ficando naturais, né? Eles vão ficando naturais. E lembrar disso, né? Quietude não significa necessariamente isolamento, né? O auto-isolamento. Não, recolhimento, bom, foi bem falado. Quietude mesmo no meio da multidão. Sim. Porque se você está em paz, mesmo no meio da multidão, você está em paz, né? Não tem nada a ver com retração, digressão, ele mesmo fala, né? Retraimento não é nada disso, isso ainda é uma pegadinha do ego. O trabalho ainda está dentro do mundo. Você é liberto dentro do mundo, apesar do mundo. Você solta o mundo, né? Você está dentro do mundo, aí você solta o mundo. E aí... tudo no mundo passa a ser uma lição para você. Muito grande. Você desfaz o mundo em sua mente. Né? Você desfaz o mundo em sua mente. E o ego, ele... É como ele diz, você está no mundo, mas não é do mundo. Não é do mundo, exatamente. E o ego tenta encenar, de alguma forma, a morte para que se acredite, né? Sim.
Tanto é que muita gente acha que a morte é o fim, né? A morte é a liberação de tudo. Imagina o horror do ego, rapaz, sabendo que ele vai morrer. Horror nosso, né, Gustavo? Esse horror é nosso. A gente sente o julgamento. O ego está na mente egóica aqui, né? Então a gente sente isso, assim, sempre dá um incômodo de saber que você está caminhando para a morte, que um dia você vai morrer, você não tem como escapar da morte, assim, estando na ilusão, né? Pensando como ego, né? Na verdade, a morte é um fantasma que nos acompanha desde que a gente abre o olho aqui nesse mundo. A gente já vem sabendo que vai morrer. Então, isso, gente, é um grande sofrimento. Não, e é um grande equívoco. O que te aguarda? Pois é, por acreditar. É um grande equívoco, a gente acredita nele, né? Acredita nele, é um grande equívoco, porque eu vi que não é real. Hoje eu estava andando na rua, viu, descendo uma ladeira, e estava pensando, né? Eu vinha pensando, nós estamos já no fim do ano, né? E todo ano o curso termina com essa liberação total, né? A coisa vai esquentando. Aí eu vinha me sentindo, eu digo, todo ano eu passo por isso. É como se todo ano a largata se transformasse em borboleta no ano. E você sente esse incômodo de se tornar uma borboleta. Porque você tem perdas, você tem que perder esse corpo, você tem que perder o ego, você tem que perder transição, as né? coisas que você guarda e que você esconde. E isso envolve um certo desconforto, né? Mas, de qualquer maneira, isso vai ficando bem natural também. Você simplesmente elas vão perdendo o significado para você. Foi o que eu estava imaginando. Né? Todo ano eu tenho passado por isso, e são 19 anos passando por esse processo. E eu faço exercício todo dia, né? Eu também. E comento, e leio, e pesquiso. Você comenta mesmo. Sim. Bem legal. Então, você tem essa experiência de transformação. Se você pegar o livro do princípio ao fim, você vê que é uma projeção, lá no fim ele vai lhe libertar total, né? Como o livro de exercício termina, né, em 5 lições. Quero dar-te esse instante. O livro, na verdade, ele é uma experiência de expiação. Né? Lá no o livro em si... E é o Natal, né? O livro em si é uma experiência de expiação. De Jesus Cristo. Se a gente quiser isso, né, dele, ele é uma experiência de expiação para a gente. Né? É uma experiência de desfazer, se a gente fizer como Jesus orienta, né? Às vezes eu me sinto assim, me mexendo. Você já viu o casulo se mexer? Eu já vi. Eu, quando era menino, ficava olhando os casulos. O bichinho lá se mexe assim, ó, como se estivesse em transformação. E tá, né? E tá. E tá. Às vezes, hoje de tarde, eu me senti assim na rua. Algo assim, meio desconforme, né? Mas no processo de salvação. Então vamos lá para o nome. Eu não estava pesando mais a parte boa. Inclusive, estamos no fim do ano, já estamos na parte boa. Né? Eu não estava ligado na parte ruim do incômodo. Eu estava já ligado na parte do fim do ano. Você já olhando lá a luz que estava ali, né? Bom, então vamos lá no 9. Aqui ele fala: a tua mente está dividindo a própria aliança entre 2 reinos e tu não estás totalmente comprometido com nenhum dos 2. A tua identificação com o reino está totalmente fora de qualquer questionamento, a não ser para ti quando estás pensando de forma insana. O que tu és não é estabelecido pela tua percepção e não é influenciado por ela em nada.
Olavo. O seu eu verdadeiro, né? Ô, Ana, quer dar uma subidinha? Quer dar uma subidinha? Tá no 10, né? Não, estou no 9. Tá no 9. Eu já estou no futuro, então. Eu estou aqui na linha 3 do 9. O que tu Tá és não é estabelecido pela tua percepção e não é influenciado por ela em nada. Os problemas percebidos na identificação, em qualquer nível, não são problemas de fato. São problemas de compreensão, já que a sua presença, na presença desses problemas, implica em que acreditas que o que tu és cabe a ti decidir. O ego acredita totalmente nisso, estando inteiramente comprometido com isso. Isso não é verdadeiro. Portanto, o ego está totalmente comprometido com a inverdade, percebendo em total contradição com o Espírito Santo e com o conhecimento de Deus. Vamos lá no 10. 10. Tu só pode ser percebido significativamente pelo Espírito Santo porque o que tu és é o conhecimento de Deus. Qualquer crença que aceites a parte disso vai obscurecer a voz de Deus em ti e, portanto, obscurecerá Deus para ti. A não ser que percebas a sua criação, a criação de Deus, verdadeiramente, não podes conhecer o Criador, pois Deus e a sua criação não são separados. A unicidade do Criador e da criação é a tua integridade, a tua sanidade e o teu poder. Então, estou aqui na linha 4. A unicidade do Criador e da criação é a tua integridade, a tua sanidade e o teu poder sem limites. Esse poder sem limites é a dádiva de Deus para ti, porque ele é o que tu és. Se dissocias a tua mente desse poder, estás percebendo a mais poderosa força do universo como se ela fosse fraca, porque não acreditas que és parte dela. Deixa eu voltar lá no 9, para ver se alguém quer comentar alguma coisa. Ele fala aqui, né? A tua identificação com o reino está fora de questionamento, porque o que é criado por Deus, né, é inquestionável, né? Só que a gente está aqui fazendo aliança com dois reinos e não está totalmente comprometido com nenhum dos dois. Então a gente está na confusão de identidade. A gente não está nem no eu verdadeiro, nem no eu falso. Ora um pouquinho no eu verdadeiro, ora um pouquinho no eu falso. Está em conflito, né? Uma grande confusão. Só que a identificação com o reino, ela é fora de questionamento, porque nós somos criados por Deus e nós somos o reino de Deus, né? Não tem conflito no reino, né? A escolha é só por Deus. E o que nós somos, que ele fala na 3, o que tu és não é estabelecido pela tua percepção e, portanto, não é influenciado por ela, porque foi criado por Deus. Então, quando ele fala ali assim, aqui, ó, são problemas, são problemas de compreensão dos problemas percebidos na identificação, são problemas de compreensão, já que a sua presença implica em que acreditas que tu és, acredita que o que tu és cabe a ti decidir. Então, o ego, ele acha isso. Ele é que decide o que ele é. Então, ele vira as costas totalmente para a verdadeira identidade e resolve ser outra coisa. Ele decidiu ser outra coisa. Isso, a mente separada, né? A mente que se vê como separada. E aí ele acredita nisso, né? Ele acredita que é essa outra coisa, que é essa outra identidade, né? Que é uma falsa identidade, né? Porque ela não é real, nem não tem condição de ser real, porque só existe uma única identidade, que é a identidade do Filho de Deus, né? Que a gente está se associando ao professor errado, então a gente fica totalmente em conflito. E até certo ponto o ego conseguiu, né? Tanto que a gente chama ele de eu. Isso. E aqui, como diz, o que tu és não é estabelecido pela tua percepção. Quer dizer, você tem que deixar-se, reinventar-se pelo Espírito Santo. Vocês já perceberam que o eu está dentro da palavra Deus?
Até isso, não tem nada separado. Nada separado, verdade. É. E aí ele fala aqui no 10, né? Tu só pode ser percebido significativamente pelo Espírito Santo, ou seja, através da luz do Espírito Santo na mente. Só com a luz do Espírito Santo na mente é que eu posso perceber significativamente o que eu sou e que eu sou o conhecimento de Deus. Então, só estando na luz do Espírito Santo é possível perceber a verdadeira identidade. Agora acho que dá para subir. Mas que legal, né? Você deixar-se ser reinventado por uma coisa sem nome e sem forma, que é o Cristo. É um trabalhão lindo. Inanimado. Sair da certeza da forma, igual a gente vive aqui, na certeza da forma, né? A certeza entre aspas, né? Para o abstrato completo, né? Mas o abstrato completo é que é a verdade. E ele fala que na 4:10, a unicidade do Criador... É uma hora que Jesus manda até você dizer assim, tipo, eu não sei quem sou, eu não sei onde estou, eu não sei para que serve coisa alguma. Ele lhe deixa assim nesse estado de abstração, de falta de apoio total. Que é gostoso, na realidade. Pois é, exato, porque na hora que você está no estado dessa desconstrução total, você chega no lugar que você gosta de estar ali. Né? Então você se alimenta com outra coisa. Você está se deixando levar, né? Aqui está até bom. Não, nem quero sair. Tudo bem. Dá um contentamento, né? Assim, de você... É um estranhamento com contentamento, né? Você desfaz, você desconstrói o edifício e fica no nada ali, né? E fica no contentamento do nada. E quando você diz, aqui está até bom, você já está dialogando com ele sem saber. Deus falando com você. Só que ele é abstrato, você ainda não deu fé. Então ele fala, esse poder sem limites, né, que é a dádiva de Deus para ti. Essa unicidade do Criador e da criação é a tua integridade, a tua sanidade, o teu poder sem limites. Então, quando a gente está com a mente na unicidade, está na consciência da integridade, a gente está nesse poder sem limites que nós somos, né, como Deus nos fez. Esse poder sem limites é a dádiva de Deus para ti, porque ele é o que tu és. Então, aí ele fala no 6, né? Quando eu dissocio a mente desse poder sem limites, estás percebendo mais poderosa força do universo como se ela fosse fraca. Porque a gente não acredita nesse poder da mente, né? Porque a gente se dissociou, a gente se desconectou do real e está aqui no mundo de ilusão, onde a gente se sente vulnerável. Então, a gente vê tudo do ponto de vista da vulnerabilidade, né? Do que é frágil, do que está ameaçado, do que pode ser ferido. É esse o ponto de vista nosso aqui como o corpo, né? Só que a gente pode inverter isso, né? Se a gente se lembrar, né, que a gente é íntegro, que é completo, e que o poder sem limites é a dádiva de Deus para nós, a gente pode sair, né, desse lugar de frágil, de vulnerável, para essa consciência desse poder sem limites. Isso tudo é uma escolha. É como se a gente não soubesse que pode escolher outra vez, né? Exato. Eu acho que nisso, assim, citando outro mestre, né, foi muito feliz o Saint-Germain explicar sobre o eu sou. Ele falava, quando você fala eu sou, lembra que Deus é. Toda vez que você falar eu sou, lembra que você está dizendo que Deus é isso. Lembra, eu sou é Deus, Deus é em mim. Então, toda vez que você falar eu, lembra que você está falando eu, filho de Deus, né, do meu pai, sou isso, isso. Então, cuidado o que você vai associar aí nesse eu sou. Ele foi muito feliz. Né? Não cai. Então, ele mostrou também a mesma coisa que Jesus, claro, uma verdade única, o quanto somos
ilimitados. Ilimitados. Então, é que Jesus aqui, ele faz uma desconstrução, como você falou, Ana. Ele trabalha com o ego, ele está tirando os obstáculos da presença do amor. Porque senão, só falar, eu sou filho de Deus, eu sou como Deus me criou, não cola, não dá a liga total. Tem que tirar o ego, porque Jesus percebeu que o ego, os pensamentos egóicos, ocupam mais espaço na mente que a gente permite do que os pensamentos de Deus. Então, ele tem que trabalhar com o ego, tem que tirar o ego de cena. Então, é por isso que no curso muitos rejeitam, né, não notam que é fácil, por isso, porque está tirando os obstáculos, que é o ego, a presença da paz, que é o Espírito Santo, que é Deus. Então, ele faz um trabalho radical, completo, finalizador. O curso faz esse trabalho na mente da gente, para quem quiser fazer. E é o que ele fala, é sem esforço. Na verdade, mais ou menos, né, Ana? Tem esforcinho, sim, mais ou menos. Mas dá até medo de Deus. Dá até medo de Deus. Pois é. Mais ou menos. Pegue um pouquinho mais leve. Porque, faz exercício. Tem uma hora que você vai meditar de 5 minutos, tem uma hora que você vai fazer lição de 5 minutos, tem uma hora que o ego vai virar você de cabeça para baixo, que ele é que está de cabeça para baixo, e até a gente sentir a luz, até a gente sentir esse amor que vem, mas que não é tão fácil assim, não. Agora, é fácil ter fé, é fácil confiar em Jesus nesse trabalho? Isso é. É maravilhoso? Isso é. Traz alegria? Traz. Conserta a mente? Conserta. Mas dá trabalho. Pois é, dá trabalho, mas não precisa de esforço. Porque você precisa, na verdade, entregar sua mente para isso. Né? Isso é esforço danado, existe dedicação, atenção, perseverança, vigilância permanente, né? E é um treinamento, você vai treinando a vigilância. Que a vigília é falsa. Distrai e vigília. Você distrai outra vez, vigília outra vez. E lembrando do que você está fazendo, né? Com quem que você está. E esse curso parece ser tão grande, mas ele vai se tornando também tão simples, né? Eu acho que nós aqui... Para mim hoje, assim, tipo assim, está incomodando. Perdoe e pratique Espírito Santo. É isso aí. É estar em estado de perdão. Tudo que vem que você estranha, perdoa. Como economiza tempo, né? Porque aí você já corta ali qualquer coisa. Você já corta a ali. compulsão do ego é cortada. Gente, eu vou ler o 10, 11, 12, que é o que falta, né? E aí a gente faz o comentário e tudo bem? Bom. Ok. Então, vamos lá. 11, 12 e 13. 11, isso que eu ia falar. 11, 12 e 13. Então, vamos lá, o 11. Percebida sem a tua parte nela, a criação de Deus é vista como se fosse fraca, e aqueles que se veem enfraquecidos, de fato, atacam. No entanto, o ataque tem que ser cego, porque nada há que atacar. No entanto, o ataque tem que ser cego, porque não há nada que atacar. Portanto, eles, esses que se veem enfraquecidos, inventam imagens, percebem-nas como indignas e as atacam por sua indignidade. Isso é tudo que é o mundo do ego, ou seja, nada. Ele não tem significado, ele não existe. Não tentes compreendê-lo, porque se o fizeres, estás acreditando que ele pode ser compreendido e é, portanto, capaz de ser apreciado e amado. Isso justificaria a sua existência, a qual não pode ser justificada. Tu não podes fazer o que é sem significado seja significativo. Isso só pode ser uma tentativa insana. Então, vamos lá no 12.
Aí ele fala, permitir a entrada da insanidade em tua mente significa que não julgaste a sanidade como algo totalmente desejável. Se queres alguma outra coisa, vais fazer alguma outra coisa, mas pelo fato de ser outra coisa, ela vai atacar o teu sistema de pensamento e dividir a tua aliança. Dividir essa aliança que você tem com o Espírito Santo, né? E a outra coisa é o ego. E a outra coisa é, tu não podes criar nesse estado dividido, e tens que ser vigilante contra esse estado dividido, porque só a paz pode ser estendida. É que a gente só pode criar com a mente em Deus, com o Espírito Com a Santo. mente em Deus. A tua mente dividida está bloqueando a extensão do reino, e a extensão do reino é a tua alegria. Então, a mente dividida está bloqueando a alegria. Sim. Se não estendes o reino, não estás pensando com o teu Criador, nem criando como Deus criou. Três. Nesse estado deprimente, o Espírito Santo te lembra com gentileza de que estás triste, porque não estás realizando a tua função enquanto co-criador com Deus, estás, por conseguinte, privando a ti mesmo da alegria. Essa não é uma escolha de Deus, mas tua. Se a tua mente pudesse estar em desacordo com a de Deus, estarias tendo uma vontade sem significado. Entretanto, porque a vontade de Deus é imutável, nenhum conflito de vontade é possível. Esse é o ensinamento perfeitamente consistente do Espírito Santo. A criação, e não a separação, é a tua vontade, porque é a vontade de Deus. E nada que se oponha a isso significa coisa alguma. Sendo essa uma realização perfeita, a filiação só pode realizar com perfeição, estendendo a alegria na qual foi criada, e identificando-se tanto com o seu Criador, como com suas criações, com o conhecimento de que são um só. Agora, aqui, Gênesis 11, ele mostra o mecanismo do nada, que é o ego, né, do sem significado, que é o ego, que ele fala aqui na 3, né? Quer voltar? Então. Deixa eu voltar lá. 11. Pronto. Ele fala, o ego ele inventa imagens, como ele quer atacar, né, porque ele se vê enfraquecido, então ele ataca. Então, como não há nada o que atacar, ele inventa coisas para atacar. Então, ele inventa imagens, percebe essas imagens como indignas e as atacam, né, por sua indignidade. Então, é tudo realmente uma grande fantasia, né? Porque o ego sabe que o mundo não tem significado. É a defesa dele. Ele sabe, então ele inventa ilusões, ele sabe que o mundo não existe. Eu chamo essa projeção do ego de fazer imagem de gambiarra do ego. Ele mesmo. Faz uma gambiarra de imagem, uma colada na outra, passando em sua mente a uma velocidade tal que dá movimento a eles e você chama de mundo. E lembrar tudo uma gambiarra, um truque desse de mágico mesmo. O ego é um mágico. E lembrando que isso é a nossa mente aqui equivocada, né? Nós todos aqui que estamos aqui agora conversando, essa é a nossa mente. Não é um ser, não é o ego, não é uma entidade lá, não, é a nossa mente aqui a cada instante, inventando imagem, percebendo como indigna e atacando a indignidade delas, que a gente vê nelas. Então a gente já produz coisas para atacar, né? A gente vai inventando coisas para atacar, porque o ego ele é conflito. Ele foi gerado pelo medo, ele foi gerado pelo conflito, né? Ele foi gerado pelo medo e criou o conflito de identidade na hora que ele inventou uma identidade para substituir a identidade verdadeira. Então, ele tem que ficar alimentando essa falsa identidade através dessa invenção de imagens o tempo todo. Imagens que ele quer dizer que são situações, são personagens, são apegos, são as coisas nossas, são os enredos nossos aqui no mundo, nossas metas pessoais. Tudo isso ele vai inventando, embora ele saiba que aquilo não significa nada, porque ele sabe que é ele que está inventando,
ele continua inventando, né? E vai atacando e vai inventando, porque ele se alimenta de ataques, tem que lembrar isso. A paz é impossível na mente egóica, porque a mente egóica ela é criada pelo conflito. Então, ela está aqui para atacar. E o julgamento, né, o ataque, é a maneira como ele tem, né, para se perpetuar. Então, Por isso que ele fala em a gente não justificar o injustificável, quer dizer, a gente não validar o que está vendo, a projeção. Para a gente não validar. Uma insônia é um show de projeção. É o verdadeiro show de Truman, aquele filme. É uma projeção difícil de você colapsar ela. Sim, então, porque a mente está ligada ali, né? Compulsivamente ligado. Agora é um senhor exercício. É um surto, na verdade, é um surto. Perdoa e joga o instante santo. Perdoa e joga o instante santo. No fim, o instante santo vai vencer em si. Com certeza. O Jesus fala, porque o final feliz. A mente não aguenta, a mente é fraca. Ela vai virar para o instante santo e vai dizer assim: vem cá, não é melhor a gente dormir um pouquinho? Jesus fala que tem um limite para a dor, né? A gente tem um limite para essa dor. E o final feliz de todas as coisas é certo. Então, a gente está incumpridando só, né? Porque isso já acabou. E aí as pessoas podem falar, mas aqui no mundo também a gente não tem só tristeza, a gente também tem alegria. Mas lembrar que a alegria no mundo, tudo no mundo é limitado. A alegria é limitada, o amor é limitado, a paz é limitada. Então a gente não tem nada verdadeiramente, porque o que é verdadeiro é eterno. A paz de Deus é eterna, a alegria de Deus é eterna. Ele traz alegria. Isso, porque aí o perdão ele é uma experiência de instante santo. Então, todas as experiências nossas de instante santo, todos os pensamentos que nós temos, pensamentos amorosos, eles trazem alegria. Então, se a gente está com a mente no Espírito Santo, a gente tem alegria. Mas porque está no agora. Tudo é limitado. Então, a gente está aqui agora numa situação alegre, mas a gente sabe que ela vai acabar daqui a pouco, ou que ela vai mudar para alguma outra coisa. Não quero, então, não. Tem sempre essa inconstância. Você perdoa, você lembra de rir. Você perdoa, você lembra de rir. Você perdoa, você... Aqui ele fala que no final do 12, né? Se não estendes o reino, não estás pensando com Deus, com o teu Criador, né? Nem criando como ele criou. Isso aí, pensar com Deus, que eu estava pensando, gente, pensar com Deus é ter pensamento amoroso, mas não estava ainda muito claro. Então, pensar com Deus é estender. Então, quando eu estou estendendo, quando eu estou com a mente no Espírito Santo, eu estou estendendo. Aí eu estou pensando com Deus, eu estou projetando a culpa. Como Deus. Não estou projetando a culpa. Ô, Gustavo, você está falando da alegria, né? Outro dia eu estava falando com meu netinho, eu dei maçã com canela para ele, e ele falou, vovó, o que é isso? Eu falei, canela é um pozinho que traz alegria. Aí ele virou para mim e falou assim, vovó, então você come muita canela, né? Porque realmente eu estou sempre brincando, então você come muita canela, né? Eu falei, puxa, ele percebeu, porque criança é sem filtro, né? Percebe tudo, que bom, né? Que ele percebeu isso, que bom que ele está percebendo isso. Você come muita canela, né, vô? Ele vai guardar isso, vai ser um comedor de canela. Vai ser, ele gosta. E aí, só que lembrando aqui no 13 que ele fala, né? Quer subir, Ana? Quer subir? Tá. Subindo o céu. Aí. Ele fala, desse estado, porque ele, finalizando o 12, ele fala, se não estendes o reino, não estás pensando com o teu Criador, nem criando como ele. E aí ele fala, nesse estado deprimente, ou seja, não está estendendo o reino, né? Você está no estado deprimente, você está no medo, se você não está estendendo o reino. O Espírito Santo te lembra com gentileza que estás triste porque não estás realizando a tua função enquanto co-criador de Deus, ou seja, não estás estendendo o reino, né? Porque a nossa função é criar. Quando a gente não faz isso, a gente não está feliz. Deus nos criou para criar com Ele, né? Quando a gente cria com Ele, a gente está infeliz.
e não está alegre, não está contente, né? Esse contentamento que é próprio da identificação, né, com o reino de Deus. Traz esse contentamento. E aí é uma escolha que a gente faz, né? Como ele fala aqui. A escolha é E tua. a gente já tentou tanto ser feliz de modo errado, né? Sim. Tem que pedir, tem que entregar para ele, tem que pedir, É. senão não rola. Ele não tem julgamento nem filtro, Jesus, quando a gente pede para ser feliz. Eu tenho bastante experiência disso. Ele dá para a gente o que ele quiser para a gente estar feliz. A gente é que julga isso, aquilo. Deveria ser feliz de uma forma que não mexa com os outros. Jesus faz a gente se sentir feliz do jeito que ele quiser, aqui e agora, na hora que ele quiser. Sim. A gente entrega o dia para ele. Você vê, você lá no hospital, ali foi uma experiência de felicidade, na hora que você percebeu para que você estava ali, né? Isso Sim. também é ser feliz, né? E quando eu não estou feliz, eu falo para ele, eu falo, Jesus, não estou me sentindo feliz, não estou gostando. Me lembra como é, me mostra a alegria de novo, eu não estou feliz. Em alguns momentos, né, eu percebo, porque me incomoda. Né? Aí... A felicidade é tão graciosa, que quer dizer, é uma graça mesmo. É deliciosa. E vem do nada. Isso, do nada. Essa frase totalmente que eu uso. Graça de graça. E vem na verdade, ela vem do todo, né? Vem do todo. Não, vem num estado que ele quer dizer um estado simples, Não, sem entendi. né? Sem ter algo que possa ter induzido essa alegria. É sempre porque a gente se conectou com o Espírito Santo. E esse algo que realmente induziu vem do todo. Né? Vem do todo. E aí dá vontade de compartilhar. Eu sinto muitas vezes. E dá vontade de compartilhar, né? Uma vez eu estava vendo um videozinho de uma meditação zen, do zen budista, que o mestre, com a vara na mão, bota vários discípulos assim, enfileirados, sentados na posição de lótus, olhando para a parede, assim a 2 metros da parede, né? E eles ficam ali por horas, e o mestre com a vara. Quando o discípulo falha na posição, ele sente que se distrai, ele bate com uma vara. Meu Deus. Mas é uma pancadinha de amor. É uma pancadinha de amor. Aí eu estava me lembrando assim, olha, o mestre só vai parar de bater quando eles começarem a rirem para a parede. Para mim já era sacrifício, eu já tinha saído levantado fazia tempo. Não é pelo sacrifício, né? Não, nunca. Meditar a vida inteira que eu já meditei, foi pela alegria. Em vez de rir logo para a parede, não. Imagina, né? É muito engraçado. Gente, então com isso a gente finalizou a nossa sessão, né? Sim, querida. Aí, se você quiser fazer encerramento. A oraçãozinha de encerramento. Eu vou até descompartilhar, então, né? Tá bom. Então, bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que de qualquer forma entrar em contato conosco, eternamente. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Foi um prazer, danado. Bom dia para você, né, Ana? Bom dia. Tem o dia todo pela frente aqui. Oh, delícia. Hoje talvez eu atrase um pouquinho a publicar, tá? Porque como aqui é dia, eu vou ter que fazer algumas coisinhas, mas depois em seguida eu vou fazer, tá bom? Deus não tem pressa, Ana. Quando vocês acordarem, já vai estar na caixa. Legal. Legal. Vou parar aqui a gravação, então, tá bom? Tá, gente? ok.